Para enfocar as violências que nós adultos praticamos com as crianças. Uma linha é a linha da ideologia. A ideologia é um sistema razoavelmente coeso, razoavelmente coerente de ideias que tenta adestrar indivíduos e justificar as injustiças, obviamente. A ideologia é necessariamente lacunar, na medida em que ela deve ser flexível para se adaptar a diferentes conjunturas econômicas, sociais, políticas. E é exatamente nas lacunas da ideologia que a violência entra. Então, em todas as lacunas da ideologia está presente a violência. Por quê? Porque a violência tem um destino já traçado. O objetivo da violência é a domesticação. E eu não digo que apenas o adestramento das mulheres exige o uso da violência. O dos homens também exige. As mães batem também nos garotos, não batem apenas nas meninas. O fato é que no caso da mulher, como ela deve ser recatada, enfim, se conduzir com humildade, né? Mesmo que ela ganhe mais que o marido, é bom que ela não diga aos outros que isso está ocorrendo, porque ela fere os brios do macho. Então, o uso da violência é mais exigido no adestramento das mulheres, sobretudo porque esse adestramento se faz tendo em vista o ajuste, né, da personalidade feminina a um padrão inteiramente machista. Então, por isso, obviamente, a violência ocupa um lugar muito mais importante na domesticação das mulheres do que na domesticação dos homens. As mulheres são adestradas basicamente através da violência. Então, a violência constitui um meio muito eficaz de controle social. E é assim que eu gostaria, pelo menos para efeito da nossa conversa aqui, que a violência fosse vista. Pensando dessa maneira, no adestramento das mulheres através da violência, nós vamos chegar ao seguinte: os homens se consideram, e têm o beneplácito da sociedade nessa questão, se consideram proprietários, no mínimo sexuais e no mínimo de todas as fêmeas da sua própria família. Então, vejam vocês, vou dar um exemplo. No Brasil, não existe estupro no seio do casamento. Na França, que olha, era rançosa a beça, né? Tinha um ordenamento jurídico absolutamente rançoso, em virtude do Código Napoleônico. Desde 1980, as feministas conseguiram incluir o estupro no seio do casamento no Código Penal. É verdade que existem alguns juristas no Brasil que dizem que nada impede que se entre na justiça, enfim, uma mulher entre na justiça acusando o marido de estuprador.
Porque é óbvio que se o marido quiser ter uma relação sexual e a mulher não estiver afim, e o marido insistir e a relação acontecer, é óbvio que foi um estupro, porque foi contra a vontade da mulher. Não é? Então, dizem alguns poucos juristas que isso poderia ocorrer porque não existe nenhuma proibição no Código de que o estupro não possa ocorrer no seio do casamento. O fato é que este não constitui um tipo penal. Então, explicitamente, o estupro no interior do casamento não existe no Brasil. Mas é uma maneira de controlar a mulher, de adestrar a mulher. Será que essa conduta masculina se deve ao fato, às diferenças, melhor dizendo, entre a sexualidade feminina e a sexualidade masculina? Eu estou dizendo o seguinte, que a sexualidade feminina não é tão espontânea quanto a do homem, né? A mulher precisa ser estimulada, enquanto o homem tem uma sexualidade muito espontânea mesmo, muito né, rápida. A flor da pele. Como? A flor da pele. A flor da pele eu acho que as mulheres também têm. Né? Aliás, acho que sim. Eu acho que a sua ideia é boa. Mas eu queria discutir um pouquinho isso, porque até esse a flor da pele vai me ajudar. As mulheres, historicamente, continuaram preservando a riqueza da sua sexualidade. Vocês, homens, hão de admitir que nós levamos muita vantagem em relação a vocês no que tange a sexualidade, né? Nós temos uma sexualidade difusa pelo corpo todo, e isso é uma vantagem muito grande. Eu tenho para comigo que a sexualidade masculina foi historicamente empobrecida, graças a esse poder que vocês, homens, exercem. O pênis de órgão penetrante passou a instrumento perfurante, né? Ele é utilizado como arma, não é utilizado como arma? Tanto é que esqueci o nome da moça lá do Equador, que mora nos Estados Unidos, a Lorena Bobbitt, teve que amputar a arma, porque ela era vítima daquela arma todo dia, né? Quer dizer, era uma arma que o marido usava. Então, eu penso que, historicamente, com a genitalização, né, a concentração da sexualidade na genitália, houve um empobrecimento muito grande da sexualidade masculina. Não penso que isso deva ser necessariamente definitivo. Eu acho que os homens podem recuperar a riqueza, não é, da sexualidade difusa. O fato é que, por enquanto, a vantagem é das mulheres. Mas eu quero chegar ao seguinte: existe essa ideia muito difundida de que a mulher pode controlar a sua sexualidade, enquanto a sexualidade masculina é absolutamente incontrolável. No momento em que vem o desejo, é preciso satisfazê-lo, porque senão acaba o mundo. Isso não é verdadeiro. Todos os abusos sexuais que ocorrem as curras, né, os abusos feitos em grupo, são planejados. Todos os abusos intrafamiliares são planejados para ocorrerem no momento em que a mãe está doente, hospitalizada, ou está com uma criança no hospital, ou está cuidando de uma criança muito pequena, ou está no trabalho. Então, que sexualidade irreprimível é essa, incontrolável, que aceita o planejamento, né?
Então, através do estudo do abuso incestuoso, é perfeitamente possível negar este caráter incontrolável da sexualidade masculina. Ela é perfeitamente controlável e isso não passa de ideologia para justificar certas condutas masculinas. Aliás, condutas muito contraditórias, porque na repartição da razão e da emoção, as mulheres ficaram com a emoção e os homens com a razão. E depois eles não usam a razão para controlar a sexualidade. É meio estranho esse negócio, né? Mas, enfim, é assim que as coisas se passam. Bem, a violência sexual, vocês poderiam me dizer, bem, sabe que a violência física, a violência doméstica, violência... Aliás, esse suplemento da PNAD 88 mostra bem que a mulher é vítima da violência, é a vítima preferencial da violência doméstica, enquanto o homem é a vítima preferencial da violência de rua. Os homens se entredevoram, né? Porque eles brigam entre si. Raramente um homem apanha de uma mulher. Enquanto, estou falando da relação entre o agressor e a vítima, enquanto no caso das mulheres o agressor é quase sempre um homem. Não estou dizendo que mulher seja santa, a mulher não tem nada de santo, ela joga todas as cascas de banana que ela puder no caminho do homem, que aliás é um mecanismo de defesa. A vítima não tem o caráter de passividade que, por exemplo, a Marilena Chauí pensa que tem. A vítima não é nada passiva, não. Todas as vezes que ela puder reagir, ela reage, e reage da maneira como é possível na conjuntura que ela estiver vivendo. Então, se poderia perguntar por que ela continua sendo chamada de vítima, se ela é ativa, se ela se defende. Porque é generalizada a violência contra a mulher, sobretudo no terreno doméstico. Olha, através desta publicação do IBGE, nós temos, os dados mostram que 63% das vítimas de violência física na residência são mulheres. Portanto, praticamente 2/3. Nos Estados Unidos, 2/3 das famílias são violentas e, obviamente, é o marido que espanca e a mulher que apanha. Então, a violência doméstica ignora fronteiras de classe, ignora fronteiras de desenvolvimento, subdesenvolvimento, grau de industrialização, cultura ocidental, oriental, enfim, é o fenômeno mais democrático que existe. Ele está em todas as partes, muito bem distribuído, todo mundo tem o seu quinhão. Com relação à violência sexual, no Brasil nós não temos dados globais, né? Existe muito poucos trabalhos a respeito disso e, em geral, eles são tópicos, né? Incidem sobre um universo empírico restrito e são muito poucos também, né? Há uma contagem feita por duas pesquisadoras de São Paulo, uma contagem através de BOs, vocês aqui chamam de ROs, né? Mas é uma coisa muito precária. Enfim, dados de polícia são sempre muito precários. Nessa pesquisa sobre abuso incestuoso, eu colho dados de polícia e dados do fórum, mas eu nunca deixo de cotejar esses dados com as informações que as entrevistas me dão. E eu entrevisto a vítima, os parentes da vítima, sobretudo a mãe, e o agressor. Mas, enfim, nos Estados Unidos já se chegou a 30% de abuso sexual intrafamiliar. Vejam, isso é uma cifra astronômica.
Eu digo já se chegou pelo seguinte: esse fenômeno está coberto, né? E as feministas começaram a levantar o véu, então já se atingiu 30%. Pode-se chegar a 35%, a 40%, enfim, ninguém sabe. Aliás, nunca se saberá, né? O dia que se souber, que for possível saber o montante da violência praticada contra a mulher, já não se estará nesse tipo de sociedade e, portanto, já não haverá violência desta maneira, mas, pelo menos nessa medida. Mas vocês poderiam me dizer, bem, existem aí os dados da CPI, da violência contra a mulher. É muito difícil lidar com aqueles dados, que eles foram mal coligidos, por conseguinte, a organização dos dados foi obrigada, a pessoa que organizou os dados foi obrigada a considerá-los como um universo fechado. Então, nós não sabemos quanto a violência contra a mulher representa do número total de delitos que se cometem nesse país. Então, ficou bastante difícil lidar com aqueles dados. Mas vamos admitir, né, que o número de estupros que se encontrou através da CPI seja o que corresponde a toda a violência sexual cometida. É lógico que está muito longe disso, na medida em que a AVP, por exemplo, atentado violento ao pudor, foi deixado junto com uma série de outros crimes numa categoria residual. É até engraçado chamar de residual, porque contém 51% das respostas, né? Idealmente, uma categoria residual não poderia conter mais que 5%, você tem 10 vezes mais. Então, o AVP, que é muito cometido contra crianças e adolescentes, ficou misturado com uma série de outros crimes. E então, estupro, vamos selecionar esse tipo penal. De estupro tem lá, eu acho que é 0,5%. Então, vocês poderiam me dizer, mas essas mulheres estão muito pouco expostas a estupro, né? Porque só 0,5%, vamos admitir que o total das violências sexuais não atinja mais do que 2%, 3% das mulheres. Como é que essa violência funciona para adestrar as mulheres se só 2, 3% delas estão sujeitas a esse tipo de violência? Então, exatamente aí é que entra um elemento extremamente interessante. Os homens detêm poderes para matar a companheira ou a ex-companheira, né? Em geral é a ex, porque ele não se conforma com a separação. Para estuprar, desculpem que eu estuprei o estupro, é de tanto ouvir falar errado que a gente acaba aprendendo errado. O homem tem o poder de estuprar e ficar impune. Enfim, existe uma condescendência, uma complacência muito grande por parte da sociedade com relação à violência masculina. É claro que os excessos são objeto de codificação, eles constam lá do Código Penal. Mas isso também faz parte do jogo, né? E faz parte do jogo ignorar que esses tipos penais foram cometidos e que as regras do jogo foram violadas. Mas a pergunta é essa então, né? Por que um contingente tão pequeno de mulheres é vítima de violência sexual e ela funciona para adestrar as mulheres no sexismo? Exatamente porque paira sobre as nossas cabeças a ameaça dessa violência. E vejam, o estupro não escolhe mocinhas casadoiras, bonitas, exuberantes. O estuprador estupra qualquer mulher, desde um bebê de 3 dias, como nós já tivemos em São Paulo, até uma mulher de 90 e tantos anos. E aqui eu gostaria, eu estou abusando, a Cecília não fala nada, eu vou abusando, né? Que agora eu vou falar. Agora você vai falar, né? Porque já está demais.
Nossa, já, Cecília? Desculpe, mas você ficou tão boazinha, eu abusei, né? Acabo de praticar uma violência. Mas, o que eu estava dizendo? As idades. A ameaça que paira sobre a mulher adestra, né? Porque todas nós estamos sujeitas a estupro, a atos libidinosos, enfim, a espancamentos, a homicídio, enfim. É por isso que a violência exerce um papel de controle tão grande. E para finalizar, eu queria levar isso para a questão da prostituição. A criança é utilizada sexualmente, sobretudo pelo pai biológico. Olha, a quantidade de meninos internacionalmente, as estimativas variam de 7 a 13% de meninos, o restante é de meninas. No Brasil é menor o percentual de meninos. Essas pesquisadoras que recorreram aos BOs encontraram 6,5%. Na minha pesquisa deu só 4,8%. Eu acredito que seja maior o percentual de meninos e que a denúncia se faça muito menos quando o menino é violentado do que quando a menina o é, em virtude do alto grau de machismo que reina no Brasil. Mas, enfim, quase sempre a menina é a vítima do abuso sexual, sobretudo quando se trata de abuso intrafamiliar. No caso do abuso intrafamiliar, as estimativas internacionais são de que entre 97% e 99% das vítimas são mulheres. Então vejam vocês como a violência também sexual funciona como controle, né? Como forma de adestramento. E na minha pesquisa eu obtive 71,5% de pais dentre os agressores, padrastos 11,1%, o que significa que a soma dos pais, né, somando o pai social com o pai biológico, me dá 82,6%. Quer dizer, isso mostra que o homem destrói o seu próprio fruto. Depois vem tios, avós, enfim, com percentuais bem pequenos, porque quase tudo já